Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Queremos falar mais sobre a espiritualidade da cruz, conforme Jesus explicou à serva de Deus, Luísa Picarreta, em seus escritos. Então vamos um pouquinho mais aprofundar nesse conteúdo, daquilo que Jesus conseguiu falar com ela e ditar a ela nos seus primeiros 10 volumes. Vamos ler com muito carinho esse texto da Luísa Picarreta, que você possa compreender os pontos principais do que Jesus quis explicar a ela e nos ensinar. A cruz como sacramento. Baseado nisso tudo que nós vamos apresentar aqui nos 10 primeiros volumes do Livro do Céu da serva de Deus, Luísa Picarreta. É um material que é rico em uma profundidade profunda da cruz, que nos convida a refletir sobre o significado do sofrimento na vida cristã. Não apenas como um símbolo de dor, mas como um caminho de santificação e união com Deus. A cruz, como vamos ouvir, não é apenas um instrumento de tortura ou um símbolo de morte, mas é um sacramento vivo, um meio pelo qual Deus se revela, um meio pelo qual Deus santifica e transforma as almas. Sim, Ele escolheu, através do sofrimento, através das consequências do pecado, através da mortificação e da renúncia. A cruz, então, se torna como uma ponte entre o reconhecimento de que o humano está longe de Deus e precisa voltar a Ele por um caminho de transformação, reconstruindo-se do pecado e de suas consequências, para poder unir-se novamente à pureza e à santidade preservada do consolo e do conforto que vem da ação divina na alma. Um caminho, claro, de um processo de purificação e de plenitude de união íntima com o Cristo sofredor. Então a cruz é um sinal, um sacramento, um sinal visível de uma graça invisível. Assim como os sacramentos da igreja, batismo, eucaristia, etc., que conferem graças especiais, a cruz também é um meio pelo qual Deus opera na alma, purificando-a, santificando-a e unindo-a a si. Jesus diz: a cruz é um espelho no qual a alma observa a divindade e, refletindo-se nela, adquire os traços e a semelhança que mais se assemelha a Deus por sinal vindo de Cristo. Conforme o volume 3 do dia 20 de abril de 1900. Isso significa que a cruz nos permite ver a Deus e, ao mesmo tempo, nos transforma à sua imagem. Sim, a cruz é um caminho de santificação. Não é apenas um sofrimento passivo, mas sim uma renúncia e oferta ativa de amor a Deus. Jesus que nos convida a carregar a cruz com Ele, não como um fardo pesado, mas como um meio de participar de sua paixão e assim colaborar na redenção do mundo. Ele continua também dizendo que a cruz é fecunda e faz nascer a graça em nós, que a cruz é luz, desilude-nos do que é temporal e nos revela o que é o eterno, conforme o volume 3 do Livro do Céu, do dia 2 de dezembro de 1899. Por isso vemos que a cruz nos liberta sim das ilusões do mundo e nos abre para uma realidade que é o céu. A cruz como união com Cristo. A cruz não é apenas um sofrimento individual, mas uma união mística com Cristo. Quando abraçamos a cruz, estamos unidos a Ele
de maneira íntima e profunda. Jesus diz: a cruz toma Deus e o une à alma para sempre, e se coloca com maior segurança como um selo, conforme volume 3, 24 de abril de 1900. Isso significa que a cruz nos torna participantes da vida divina. Além disso, ele diz que a cruz nos permite imitá-lo em sua paixão. Ele nos convida a sofrer com ele, não por masoquismo, mas por amor. Minha esposa, ele diz, as virtudes enfraquecem se não são fortalecidas pelo enxerto da cruz, conforme volume 1. A cruz fortalece nossas virtudes e nos torna mais semelhantes a ele. Embora a cruz seja associada ao sofrimento, ela também é uma fonte de alegria espiritual. Ele nos diz assim: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, quão preciosa ela torna a alma, que joia de valor inestimável se adquire quem tem o bem de possuir sofrimentos. Ele disse no volume 1 da Serva de Deus, Luísa Picarreta, o Livro do Céu. A cruz, então, como entendemos, nos enriquece espiritualmente e nos prepara para a glória eterna. E a cruz também é um sinal de predestinação, conforme Jesus nos fala. Ele diz que ela permite desde já, na terra, distinguir quem é o réprobo dos predestinados ao céu, conforme volume 2, 14 de março de 1899. Aqueles que abraçam então a cruz com resignação e amor são reconhecidos desde já na terra como filhos de Deus. No mundo moderno, onde o sofrimento é frequentemente evitado ou visto como algo a ser eliminado, a cruz nos desafia a encontrar significado no sofrimento. Ela nos ensina que o sofrimento, quando unido a Cristo, pode ser redentor e transformador. Jesus nos diz: a cruz é o meu canteiro de flores. Por meio da cruz entreguei muitas almas à graça e pude ver desabrochar minhas lindas flores, que produziriam muitos frutos celestiais, conforme o volume 3, dia 1º de maio de 1900. A cruz é, portanto, para Jesus um jardim onde florescem as virtudes e os frutos do Espírito. Por isso, devemos entender que a cruz é muito mais do que um símbolo de dor e morte. Ela é um sacramento vivo, um caminho de santificação, uma união íntima com Cristo e uma fonte de alegria espiritual. Através da cruz somos chamados, então, a participar da paixão de Cristo, a purificar nossas almas e a nos preparar para a glória eterna. Que esta reflexão nos inspire a abraçarmos a cruz em nossas vidas, não mais com medo ou resistência, mas com amor e muita gratidão, sabendo que ela é o caminho que nos leva à união com Deus e à plenitude da vida eterna. Deus te abençoe e falaremos muito mais sobre isso nos próximos vídeos. Até mais!